Olá, é um prazer ter você aqui no canal Mandalor. Eu sou o Joe e hoje a gente vai falar sobre um pouco a Crimson Dawn, essa organização criminosa presente aí no universo de Star Wars. A Crimson Dawn era uma organização criminosa, como eu falei, liderada pelo Darth Maul, ou só Maul se você preferir, já que quando ele perde seu posto de aprendiz do Palpatine, na logística do Sith, ele não é mais chamado de Darth. Mas é o Maul que está por trás dessa organização, e foi ele quem empregou o Dryden Voss como rosto público do sindicato durante o reinado do Império Galáctico. O Dryden Voss foi o antagonista que a gente viu lá no filme do Han Solo, e ele tinha como seu braço direito a Qi'ra, que também vimos no filme do Han Solo. E lembrando, né, que a Qi'ra ela era parceira do Han Solo até ela ficar presa em Corellia, e então ela teve que se aliar à Crimson Dawn para poder sair do planeta. E aí ela passa seu braço direito do Dryden Voss, mas depois, spoilers, sabemos que ela mata o Dryden e passa a ocupar o seu lugar trabalhando diretamente com o Maul, como ele mesmo disse. O interessante é que por enquanto a gente não sabe o que acontece exatamente depois disso, porque o filme só foi até aquele ponto. Mas olha só que legal, foi anunciada uma nova HQ focada na Qi'ra, então muito provavelmente veremos como que ela lidou com essa situação, né, encabeçando a organização criminosa e essa relação com o Maul. E o interessante, cara, é que o Maul, ele exercia um papel meio que secreto como o verdadeiro responsável pela organização. Ele agia pelas sombras e deixava alguém ser essa figura popular, que para muitos seria tido como o verdadeiro dono da organização. E isso era tão bem estabelecido que nem todas as bases da organização reportavam diretamente para o Maul, e sim para o Dryden, que é a pessoa, né, que ele deixou como centro da Crimson Dawn aos olhos públicos, entre aspas. Isso porque até mesmo dentro da organização, muita gente nem sabia que o Maul estava envolvido. Mas antes disso tudo, a Crimson Dawn usava a nave pessoal do Dryden Voss, a First Light, que é uma nave de classe Yacht, produzida pela Kalevala Spaceworks, e no período que a Crimson Dawn estava ativa nos negócios, eles criaram uma reputação de serem implacáveis. E antes de se estabelecerem como uma organização criminosa, os membros da Crimson Dawn, eles já eram um bando de mercenários que viajavam de planeta em planeta, confiscando os recursos que eles queriam ou que precisavam, enquanto brutalizavam os nativos para obedecer. Um desses mundos era o planeta Savarin, que fica na orla exterior, e depois de várias incursões nesse lugar, os Savarianos eles se levantaram contra eles, recusando a obedecer suas ordens, e como punição, os mercenários cortaram a língua de cada homem, mulher e criança que puderam encontrar lá. Isso em particular é bem pesado. E em 19, antes da Batalha de Yavin, ou seja, antes do episódio 4, a Crimson Dawn ela virou um membro da Shadow Collective, que era uma organização criminosa também controlada pelo Darth Maul, e pouco antes da Ordem 66, o Maul ordenou que o Voss e todos os outros líderes da Shadow se escondessem, para esperar toda essa conturbação do fim da República e surgimento do Império passar. Mas eu nem preciso dizer que com o surgimento do Império, que visava regular absolutamente tudo na galáxia, inclusive acabar com o crime e o contrabando, a Crimson Dawn já teve conflitos diretos com o Império. E até onde sabemos, após a morte do Maul pro Obi-Wan, a marca da Crimson Dawn ainda circulava na galáxia. Até mesmo com a formação da Nova República, 4 anos depois do episódio 4, as organizações que surgiram a partir da Crimson Dawn ainda possuíam poder, mesmo com o novo Senado ter formado um programa para combater esse tipo de crime. E após a queda oficial do Império, a Crimson Dawn ela perde a sua força e a sua influência. Mas as organizações criminosas não acabaram todas, é claro que não, mas as que surgiam eram tidas como um tipo de memória da influência da Crimson Dawn, como o próprio Candy Club, que é citado lá no episódio 7. Esse é um resumo da Crimson Dawn, mas eu preciso te alertar da diferença entre a Crimson Dawn e o Crimson Empire. O Crimson Empire, né, o Império Crimson, ele é uma história Legends, publicada em HQ lá em 1997, e essa organização ela vem somente depois da queda do Império, com outros personagens. Eles não queriam ser uma organização criminosa de contrabando, de mercenários nem nada, eles queriam ser o novo Império, tomar o lugar do Império Galáctico, tomar o lugar do Palpatine. E inclusive na linha do tempo do Star Wars, nessa época pré-Disney, o Império Crimson ele seria essa nova ameaça após o Império Galáctico. Era bem diferente do cenário atual, com Primeira Ordem, Snoke, Kylo Ren, etc. Era outra coisa. Aliás, essa linha do tempo de Star Wars com a Velha República, o Império Crimson, que vontade, né? Mas é isso, esse é um resumo aqui da Crimson Dawn. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu mesmo sempre tive muita curiosidade, né, sobre essa organização que a gente viu lá no filme do Han Solo. E lembrando que esse conteúdo ele tem como uma forte referência tudo que você pode encontrar sobre a Crimson Dawn lá no Wikipedia, tá? A gente sabe que
a única pessoa que é dona desse tipo de conteúdo é a própria Disney, né? Tem vários meios aí que publicam esses artigos e ajudam a divulgar o conhecimento, mas a Wikipedia é um portal, assim, completaço sobre Star Wars, tá? Muita coisa que a gente acaba pesquisando, você vai acabar parando lá. Então, deixando aqui clara a minha referência clara para esse vídeo, que foi a base do Wikipedia, beleza? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like aqui, que ajuda bastante ao YouTube divulgar para as outras pessoas, mostrar que eles também podem gostar desse conteúdo. Se você quiser, se inscreve aqui no canal Mandalor, porque, como eu sempre digo, para mim vai ser um enorme prazer ter você como membro desse Conselho Jedi. A gente tá crescendo, estamos crescendo. Devagarzinho, mas estamos indo. E também te convido, é claro, a me seguir nas redes sociais se você quiser. O Twitter, o TikTok e o Instagram. Fica aí ao seu critério. Lá no TikTok eu posto vídeo quase todos os dias, troco muita ideia com a galera, sempre tem vídeo lá. E os convites estão feitos, o conteúdo tá entregado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui nesse vídeo. Que a força esteja sempre com você.